Oi, eu sou a Bárbara, sua professora de português. Nós estamos trabalhando os módulos de português do Enem. Bom, hoje é a nossa última aula sobre transitividade verbal, aula número 3. Portanto, se você chegou aqui meio perdidão, aula número 3, bom, não preciso nem dizer, óbvio, que você tem aí disponível a aula número 1, número 2, mas uma coisa não tão óbvia assim, assista essas primeiras aulas antes, para você compreender melhor, porque se você chegar aqui no meio do assunto, não vai ser legal para você. E, mais um conselho de amiga, assista antes dessas 3 aulas, a aula regências verbal e nominal, ok? Bom, vamos lá. Mudança de transitividade versus mudança de significados. Vamos entender isso. Há verbos que, de acordo com a mudança de transitividade, apresentam mudança de significado. Isso daí, né, acontece, muitas vezes isso acontece, não acontece, a gente trabalhou verbos que aceitam mais de uma transitividade, mas nós temos também casos de verbos que mudam seu significado. Vamos ver quais são. O conhecimento das diferentes regências desses verbos é um recurso linguístico muito importante, pois além de permitir a correta interpretação de passagens escritas, oferece possibilidades expressivas a quem fala ou escreve, né? O que significa isso, Bárbara? Significa que quais são as possibilidades expressivas? Significa que o seu texto, né, ele pode enriquecer, não enriquecer de dinheiro, né? Ele pode ficar mais rico de diversidade, de pluralidade, né? Você pode brincar com algumas coisas, com sentidos, usar ambos sentidos. Então, assim, é uma questão toda de saber, né? Quanto mais você conhece a língua, né, a sua língua, mais possibilidades de fazer ela, de subvertê-la você tem. Vide aí maravilhosos escritores que a gente tem, né? Vou citar um exemplo aqui que eu adoro, que eu acho o cara que soube subverter a língua portuguesa foi Guimarães Rosa, né? Neologismo, né? Aquela coisa de inventar palavras. Enfim, o cara era mestre. E aí, gente, quanto mais você souber, né, mais fácil vai ser você brincar com isso. Então, né, o conhecimento das diferentes regências desses verbos é um recurso linguístico muito importante, pois além de permitir a correta interpretação de passagens escritas, oferece possibilidades expressivas a quem fala ou escreve. Dentre os principais estão: agradar. Agradar é transitivo direto, no sentido de fazer carinhos, acariciar, né? Por exemplo, sempre agrada o filho quando o revê. Sempre o agrada quando o revê. Então, olha só, agradar aqui, quem agrada? Agrada alguém, né? Então, aqui ele é transitivo direto. O filho é o seu objeto direto, né? Sempre o agrada, né? Esse ozinho aqui, como é objeto direto, o pronome oblíquo vai ser o, né, gente? Cláudia não perde a oportunidade de agradar o gato, né? Então, ele não perde a oportunidade de agradar alguém, de agradar o seu bichinho de estimação, né? O gato. Cláudia não perde a oportunidade de agradá-lo. Como a gente já viu anteriormente, sempre que o verbo, né, terminar, os verbos terminados em R, S e Z, a gente vai usar o lo no final, gente. Lo, tá? O lo, ou lá, ou as suas formas plurais, ok? E a gente sabe que apesar de a gente ter reduzido aqui, né, a gente vai preparar o verbo para fazer a ênclise, né? Vocês lembram disso? A gente corta aquele R no final. A gente sabe que agradar termina com R, né? O verbo no infinitivo. Agradar, né? Só que aí a gente corta esse R, coloca um acentozinho e coloca o lo. Agradar é transitivo indireto no sentido de causar agrado a, satisfazer, ser agradável a, né? Rege complemento introduzido pela preposição a. Por exemplo,
o cantor não agradou aos presentes, né? Então, o cantor não agradou a quem? Aos presentes, né? Então, aos presentes é o seu objeto indireto, né? A preposição a tá aqui, ó. Certo? Por quê? A gente tem aqui do ladinho da preposição a o artigo, né? O artigo os, olha, os presentes, né? Juntou com a, virou aos, tá? Nesse caso, transitivo indireto. O cantor não lhes agradou, né? A eles, né? A gente já sabe que o pronome oblíquo lhes, a ele, a ela, a eles. Ele só vai se unir a verbos transitivos indiretos. Porque, olha, gente, aqui, ó, já tem uma preposição subentendida. Por isso que aqui ele não aparece a ele, a lhes, né? Não, nem existe a lhes. Não agradou, o lhes já subentende esse a, tá bom? Essa preposição. Aspirar. Aspirar é transitivo direto no sentido de sorver, inspirar o ar, inalar, né? Esse é expirar, né? Mas aspirar. Então, aspirar, né? Nesse sentido é transitivo direto. Aspirava o suave aroma, né? Aspirava o quê? O suave aroma. Então, o suave aroma é o nosso objeto direto e o verbo é transitivo direto. Objetos diretos só podem ser representados por pronomes oblíquos, né? O, os, a, as, ou suas variações, no, nas, no, los, las e etc. Aspirar é transitivo indireto no sentido de desejar ter como ambições, né? Tipo, aspirar a um cargo, né? Exemplo, aspirávamos a melhores condições. Então, aspirávamos a, né? Então, aqui nós temos melhores condições. Objeto indireto. E nesse caso, o aspirar é transitivo indireto, né? Aspirávamos a elas. Como objeto indireto do verbo aspirar não é pessoa, mas coisa, não se usam as formas pronominais átonas, lhes, e sim as formas tônicas, a eles, a elas, né? Veja o exemplo. Aspiravam a uma existência melhor, aspiravam a ela. Então, gente, como eu disse para vocês anteriormente, esse lê e lhes, eles são relacionados a pessoas, somente a pessoas, né? A ele e etc. Como não são pessoas aqui, a gente obrigatoriamente precisa, quando a gente for usar pronome oblíquo, a gente tem que usar o pronome tônico, né? O átono não serve, ok? Agora, assistir, né? Assistir é transitivo direto no sentido de ajudar, prestar assistência, a auxiliar, prestar assistência a auxiliar, tá, gente? Então, vamos lá. Empresas de saúde negam-se a assistir os idosos. As empresas de saúde negam-se a assisti-los, né? Então, olha só. A gente tem aqui, não era para estar, porque isso aqui não é preposição, tá, gente? Aqui eu fiz assim, mas vamos lá. Não, esse azinho é um azinho preto normal, hein, gente? Então tá. As empresas de saúde negavam-se a assisti-los, né? Então aqui assisti-los, como é verbo transitivo, só pode ser los no final, ou os, ou
né? Mas como assistir termina em R, né? Como nós vimos aqui. Então tá, nesse caso, né? Assistir os idosos, objeto direto. Assisti-los, objeto direto. Agora, assistir é transitivo indireto no sentido de ver, presenciar, estar presente, caber, pertencer. Então, olha só. Quando você assiste televisão, você assiste à televisão. Você assiste ao programa de fulano de tal. Ao filme, ok? Então, assistimos ao documentário, né? O documentário, objeto indireto, né? Ao documentário, objeto indireto. Sendo que nós unimos aqui a preposição e o substantivo, como a gente já está cansado de saber. Não assistir às últimas sessões, objeto indireto. E às últimas sessões, vou repetir novamente, mas é o a da preposição do verbo, mais o as de as últimas, né? Que formam o quê? A crase. Essa lei assiste ao inquilino, né? Então, olha, cabe ao inquilino. Então, assiste ao inquilino, objeto indireto. Observação. No sentido de morar, residir, o verbo assistir é intransitivo, sendo acompanhado de adjunto adverbial de lugar, introduzido pela preposição em. Gente, ninguém usa isso. Já vi, assim, minha mãe falando isso alguma vez, minha avó. Mas, eu assisto em tal lugar. Parece uma coisa tão, né? Tem nada a ver. Mas, enfim, existe. Você pode falar assistir no sentido de você mora em tal lugar, reside. Né? Nesse caso, é intransitivo. Então, são aqueles verbinhos que eles têm sentido sozinho, né? O que acompanha eles, na verdade, é nada mais, nada menos do que um adjunto adverbial. Já trabalhamos isso na primeira aula, tá? Dá uma retornada lá. Então, olha, numa conturbada cidade, então aqui, né? Sempre pela preposição em. Então, é em mais uma, né? Numa. Tá? Numa cidade conturbada. Chamar. Chamar é transitivo direto no sentido de convocar, solicitar a atenção ou a presença de. Por gentileza, vá chamar sua prima, né? Sua prima, objeto direto. Por favor, vá chamá-la, né? Objeto direto aqui no pronome oblíquo tônico. Chamei você várias vezes, né? Chamei você, objeto direto. Chamei-o várias vezes, objeto direto. Chamar no sentido de denominar, apelidar, pode apresentar objeto direto e indireto, ao qual se refere predicativo preposicionado ou não. Vamos entender, gente. Então, olha só. A torcida chamou o jogador mercenário, né? Então, olha só. O jogador mercenário é um predicativo preposicionado, né? Aqui também, ó. Aqui não é preposicionado, né? Aqui é. Chamou a quê? Chamou ao jogador mercenário, ok? A torcida chamou o jogador de mercenário, pode também. Ou a torcida chamou ao jogador de mercenário, ok? Em qualquer um dos casos tá correto, tá? Mas é chamar no sentido de apelidar, de dar nome, né? Quando você fala chamei, quando você vai nomear uma criança, quando ela nasceu, né? Chamei o Pedro, né? O nome dele é Pedro. Custar. Custar é intransitivo no sentido de ser determinado, de ter determinado valor ou preço, sendo acompanhado de adjunto adverbial. Então, olha só. As frutas e as verduras não deveriam custar muito.
né? Então, custar e muito, né? É intransitivo. Então, você não custar custa, né? Ele é acompanhado por um adjunto adverbial. Aqui é um advérbio de intensidade, né? Ou de quantidade, na verdade, quantidade de dinheiro que você vai pagar por essas frutas, né? No sentido de ser difícil, penoso, pode ser intransitivo ou transitivo indireto. Por exemplo, muito custa viver tão longe da família. Então, olha só, muito custa, né? Aqui ele é verbo intransitivo. E esse viver longe da família nada mais é do que uma oração substantiva, aqui é subjetiva, tá, gente? Né? Não era para ser um N, não, é subjetiva, reduzida de infinitivo. Então, olha só, ela é substantiva porque, olha só, viver longe do quê? Da família, família da regenda, é um substantivo, né? Ela é subjetiva porque ela é o sujeito da frase, tá? O que custa muito? Viver tão longe da família. Reduzida de infinitivo, né? Viver, o infinitivo aqui. E é isso. As orações têm esse nome assustador às vezes, né? Mas dá pra gente entender. Aos poucos a gente vai entendendo. Ou pode ser intransitivo, né? Transitivo indireto, desculpem. Custa-me crer que que tomou realmente aquela atitude. Então, olha só, custa-me, custa a mim, né? Como vem aqui entre parênteses, custa-me. Aí o crer, o que me custa? Custa-me crer que tomou realmente aquela atitude. Oração subordinada, que ela precisa da principal, a gente já sabe disso. Substantiva, né? Porque aqui, ó, aquela atitude, né? Tá relacionada ao substantivo. Subjetiva, porque ela é o sujeito da oração, né? Reduzida de infinitivo, né? Porque ela reduz aqui o crer. Eu diria também que ela é objetiva indireta, né? Mas enfim. Ah, não, desculpe, o objeto indireto aqui é o me, tá, gente? Então, olha, esse é o objeto indireto. Observação: a gramática normativa condena as construções que atribuem ao verbo custar um sujeito representado por pessoa. Observe o exemplo abaixo. Custei para entender o problema. Não. Então, gente, olha, a gramática normativa, o que significa? A gente tem que parar de falar assim? Não, você não pode escrever assim, ok? Então, olha só. O verbo não pode estar personalizado, personificado, enfim. Ele a gente não utiliza custar no sentido, nossa, custei a entender aquilo, menina. Não. Porque o que custa é uma coisa, né? Mesmo que seja no sentido de ser difícil, né? É aquela coisa que é difícil pra gente. Não é que eu fui difícil, eu custei, não, custou-me. Olha só, custou-me entender o problema, né? Então é uma outra questão que está além da gente, custou a mim, ok? Implicar como transitivo direto, esse verbo tem dois sentidos. Então, como transitivo direto tem dois sentidos. Dar a entender, fazer supor, pressupor. Então, suas atitudes implicavam um firme propósito, né? Transitivo direto, então implicava alguma coisa. Então, aqui é o nosso objeto direto. Pode ser também ter como consequência, trazer como consequência, acarretar, provocar. Liberdade de escolha implica amadurecimento político de um povo. Então, ela implica. Implica o quê? Amadurecimento político de um povo, que é o objeto direto. 2. Como transitivo direto e indireto, né? Significa comprometer,
Envolver. Então, olha só. Implicaram aquele jornalista em questões econômicas, né? Então, implicaram ele em algo. Então, aqui o objeto direto, desculpem, objeto direto, e aqui o objeto indireto. Observação: no sentido de antipatizar, ter implicância, é transitivo indireto e rege a preposição com, né? Ó, implicava com quem não trabalhasse, tá? Então, implicava, né? Como quando você implica com um amigo, com um colega, tá? Então, implicava com quem não trabalhasse. Então, esse com aqui é a nossa preposição, o que faz disso um objeto indireto. Proceder. Proceder é intransitivo no sentido de ter fundamento ou agir. Nessa segunda acepção, vem sempre acompanhado de adjunto adverbial de modo. Ó, as afirmações da testemunha procediam, não havia como refutá-las. Então, olha, proceder é intransitivo no sentido de ser fundamental, fundamenta ou agir. Nessa segunda acepção, sempre vem acompanhado de adjunto. Então, olha só, quando está relacionado a agir, vem acompanhado de um adjunto adverbial de modo. Quando é um fundamento, não. Então, vamos lá, agora sim, de novo. As afirmações da testemunha procediam, não havia como refutá-las, né? Então, as afirmações da testemunha. Objeto, né? Enfim, como é intransitivo, né? Agora, nesse caso, olha só, você procede no sentido de agir muito mal. Aqui nós temos, olha, o adjunto adverbial de modo, ok? Muito mal, você agiu muito mal, você procedeu muito mal. No sentido de ter origem ou dar início, é transitivo indireto. Então, o avião procede de Maceió, ele veio de lá, né? Então, Maceió é o nosso objeto de indireto. No caso de Maceió, né? Peraí. De Maceió, objeto indireto. Procedeu-se aos exames. Então, olha. Objeto indireto. O delegado procederá ao inquérito, né? Vai dar origem. Objeto indireto. Então, sempre que tiver essa ideia de origem e início, né? Objeto indireto. Querer. Querer é transitivo direto no sentido de desejar, ter vontade de, cobiçar. Querem melhor atendimento, querem um país melhor, né? É direto, olha, já vai para o objeto direto, assim. Queremos um país melhor, objeto direto. Melhor atendimento, objeto direto. Querer é transitivo indireto no sentido de ter afeição, estimar, amar, né? Quero muito aos meus amigos, olha só. Nesse caso, né? Objeto indireto. Então, querer aqui é transitivo indireto. Ela quer bem a linda menina. Objeto indireto. Desculpem, gente. Objeto indireto. E nesse caso aqui, mais uma vez, nós temos uma crase, né? Formada por querer, né? Como verbo transitivo indireto, mais a linda menina, artigo, formando a nossa crase, querida crase. Despede-se do filho que muito lhe quer, né? Lê o nosso objeto indireto. A ele, tá? Visar. Como transitivo direto, apresenta os sentidos de mirar, fazer pontaria e de pôr visto, rubricar, né? Tipo, daquela assinadinha assim, ó. Tipo, rubrica. Rubrica, na verdade. Então, olha, o homem visou o alvo.
né? Visou o quê? O alvo, objeto direto. O gerente não quis visar o cheque, né? Não quis assinar o cheque, objeto direto. Ou, né? Pode ter um sentido de ter em vista, ter como meta, né? Ter como objetivo. É transitivo indireto e rege a preposição a. Então, quando a gente quer dizer visar no sentido de ter em vista, né, de ter como objetivo, ter como meta, a gente usa o a. Opa. Aqui. Desculpa, repetiu aqui um slide. O ensino deve sempre visar ao progresso social. Deve sempre visar a quê? Ao progresso, né? Então, aqui visar, nesse sentido, ao progresso social, é o nosso objeto indireto. Né? Sendo que esse azinho aqui é o a do verbo e o o é o progresso social, o artigo. Prometeram tomar medidas que visassem ao bem-estar público, né? Visassem a quê? Ao bem-estar público, o nosso objeto indireto. Bom, gente, é isso. Terminamos as 3 aulas, né? Espero que vocês assistam as 3 aulas, que vocês tenham gostado. E é isso, a gente fica por aqui.